Na aula de hoje vamos falar sobre algo de suma importância na vida do cristão, a oração. Falaremos um pouco sobre o seu conceito, os tipos e os efeitos que ela tem em nossas vidas. Fica conosco e vamos aprender mais de Deus. Olá, queridos professores, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Quero cumprimentar todos vocês com a gloriosa paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma EBD Online. Desde já, eu convido a todos vocês a se inscrever no nosso canal IEADALP Oficial, curtir e compartilhar o nosso conteúdo com seus familiares, amigos e nos ajude a propagar esse conteúdo tão importante. E seja você também, assim, um canal de bênção na vida de outras pessoas. A nossa lição de hoje terá como base o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos do 1 ao 8, onde Paulo dá instruções diretas ao jovem pastor Timóteo sobre a oração. Antes de entrar no estudo detalhado desse texto, nós temos que entender primeiramente o conceito de oração. Então, o que é oração? Oração é um grande privilégio concedido a nós que somos filhos de Deus. É um diálogo direto que cada um de nós pode ter com o Senhor, tendo a oportunidade, assim, de falar com Ele, de dizer as nossas necessidades, os nossos anseios e agradecê-lo por suas bênçãos em nossas vidas. A oração é basicamente a maior prova de fé que existe. Por quê? Se quem está orando não acreditasse que haveria alguém o ouvindo, ele não expressaria assim essa oração. Então seria algo ilógico, seria até por parte de alguns loucura, porque ele estaria falando sozinho. Mas a partir do momento que há a fé, existe também o Criador e existe também a oração sincera, que é de que vamos falar hoje. Então, vale ressaltar que na oração nós estamos falando com Deus movidos pelo Espírito Santo e usando a palavra-chave da intercessão, que é o nome de Jesus Cristo. Então, como nos foi ensinado justamente por Ele, a utilizar o seu nome nas orações. Então, no âmbito da oração, podemos observar que, semelhantemente aos filhos terrenos, se dirigindo aos seus pais, de diversas formas, assim também nós, cristãos, temos variadas formas de se dirigir ao nosso Pai Celeste, como a própria Bíblia nos diz. Então, isso significa que a comunhão entre o crente e Deus não se dá somente de uma forma, não é algo engessado, não é algo inflexível, não é algo repetitivo, porque lá em Mateus capítulo 6 e versículo 7 vai dizer que Deus não se agrada de vãs repetições. Então, é justamente por isso que toda oração não é exatamente igual. Então, somos convidados a orar sem cessar no Espírito. Isso quer dizer orar com perseverança, continuamente, como nos diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 17. Então, sabendo disso, precisamos ter em mente o seguinte: há orações que fazemos sozinhos, num lugar reservado, como o exemplo de Daniel, lá em Daniel, capítulo 6 e versículo 10. Porém, há outras que fazemos publicamente, como Esdras fez no templo do Senhor, lá em Esdras, capítulo 10 e versículo 1. Há também aquelas orações que são planejadas, que são feitas de forma mais organizada, com que se separa um tempo justamente para aquilo, como é a oração do Pai Nosso, dita lá em Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Porém, também há aquelas orações que fazemos de forma espontânea e até mesmo inesperada, diante de uma situação, como, por exemplo, quando acontece de alguém adoecer de repente ou acontecer um acidente e você vai lá e efetua uma oração. Então, é como também está exposto lá no livro de Neemias, capítulo 2 e versículo 4. Então, se considerarmos toda a narrativa bíblica,
do Antigo Testamento ao Novo Testamento, veremos que existem muitos tipos de orações. Veremos que ao ensinar sobre a realidade da batalha espiritual e da armadura de Deus, lá em Efésios capítulo 6, Paulo também cita a variedade de orações existentes. Visto que no capítulo 1 dessa primeira carta de Timóteo, Paulo advertiu sobre os falsos mestres que haviam se levantado para deturpar a mensagem do Evangelho e ameaçar o crescimento espiritual da igreja naquela época, agora, no capítulo 2 de Timóteo, Paulo vai o exortar sobre a atitude que ele deveria tomar diante disso. Então, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, Paulo orienta dizendo que começasse antes de tudo orando. E ele vai seguir dizendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, citando aqui 4 dos principais tipos de oração. Vamos então destrinchá-los para que a gente possa compreender melhor. Então, primeiro, súplicas. São aqueles pedidos mais intensos, meio que desesperados. São verdadeiros pedidos de socorro ao Senhor. Então, nós temos como exemplo Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Segundo, orações. São aquelas que nos dirigimos a Deus simplesmente para o adorar. Nela nós não pedimos nada. Então, todo cristão deve ter esse tipo de oração regularmente, oração de adoração. Então, nós temos como exemplo Paulo e Silas na prisão, lá em Atos, capítulo 16 e versículo 25. 3. Intercessões. São aquelas que pedimos a Deus em favor de alguém, seja familiares, amigos ou até mesmo pessoas que nós não conhecemos. Então, nós temos como exemplo de intercessão a oração de Jesus por seus discípulos e também por aqueles que ainda haveriam de crer no seu nome, lá em João capítulo 17. 4. Temos também ações de graças. É aquele tipo de oração em que dedicamos a agradecer ao Senhor por todas as suas bênçãos derramadas sobre nossas vidas, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Temos como exemplo João, capítulo 6 e versículo 11, onde Jesus agradece pelo pão. Então, ainda há vários outros tipos de oração, como, por exemplo, oração de confissões de pecado, petições, orações de libertação, orações de cura. Então, porém, aqui nessa carta, Paulo ele especifica apenas esses 4. Então, apesar de existirem muitos tipos de oração, isso não significa que Deus escuta qualquer tipo de oração. Não. Por exemplo, Deus não aceita orações fundamentadas em nossos desejos pecaminosos. Ele também não aceita vãs repetições, como fala lá no livro de Mateus. Ele também não aceita orações em favor de mortos. Ele não aceita também orações supostamente mediadas por anjos. E, principalmente, ele não aceita orações em qualquer outro nome, que não seja o nome de Jesus Cristo. Então, por isso, é importante que usemos somente tipos de orações que claramente são ensinadas na palavra de Deus. Inclusive, podemos até combinar vários tipos de oração em uma só oração, como, por exemplo, o Pai Nosso. No Pai Nosso estão reunidas a adoração, a petição, a confissão de pecados juntos, fornecendo um modelo apropriado de como deve ser uma oração agradando ao Senhor. Então, ainda no versículo 1, Paulo escreve que sejam todas essas orações por todos os homens, nos remontando à ideia de que a oração que agrada ao Senhor não é feita apenas por si mesmo, mas por todos os que precisam, sem acepção de pessoas. Já no versículo 2, ele exorta a orar pelos reis
e por todos que estão em eminência, ou seja, pelas autoridades, sejam elas cristãs ou não. Então, diante disso, nós somos orientados, irmãos, a orar pelos nossos governantes. Naquela época, ele se dirigia aos reis, porque eles que estavam à frente da nação. Hoje em dia, nós temos os governantes, temos o presidente, temos deputado. Então, nós devemos orar por essas pessoas também. E ele vai seguir dizendo, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Por quê? Porque se nós oramos pelos nossos governantes, Deus irá direcionar as ações deles. E assim não seremos afetados por atitudes erradas. Então, no versículo 3, Paulo escreveu que essa é a atitude de orar por todos. É justamente o que agrada a Deus. E ele espera essa atitude de orar por todos justamente dos salvos. Porque ele não espera isso dos ímpios. Os ímpios não têm noção do que agrada ou não ao Senhor. Ele espera isso de nós que somos salvos, fiéis. Então, vai dizer no versículo 3 que isso é bom e agradável diante do Senhor. No versículo 4, vai dizer assim, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus como Criador e como Pai é que todos se salvem, como diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Porém, infelizmente, apesar do seu desejo e do nosso esforço para resgatar vidas, sabemos que nem todos irão se salvar. Já no versículo 5, Paulo escreveu, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Antes, só entrava no lugar santo o sacerdote, e ele servia de mediador entre o homem e Deus. Depois que Cristo veio ao mundo se tornando homem, ele se entregou por nós e assim o véu foi rasgado e passamos a ter livre acesso diretamente ao Pai. Então, por isso, em nossas orações, nós devemos pedir em nome de Jesus, porque ele é o mediador, ou seja, ele é a ponte que liga o homem a Deus. É ele quem faz a intermediação entre as duas partes, para que se chegue, entre aspas, a um acordo. No versículo 6 vai dizer assim, o qual se deu a si mesmo, em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Aqui Paulo está fazendo referência ao sacrifício de sangue que Jesus fez por nós, sendo nós ainda pecadores, como diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. E isso ele fez para servir de testemunho para muitos, para que crescem e conhecessem o Pai e os seus propósitos em suas vidas. Já no versículo 7, Paulo escreveu, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Aqui ele descreve o seu ministério, como diz lá em Atos capítulo 9, versículo 15. Ele vai falar ainda que foi constituído na fé e na verdade. A fé se refere aqui à crença da salvação e da justificação, enquanto a verdade se refere ao crescimento espiritual e à santificação de cada crente. Então, mostrando assim que Paulo não foi chamado apenas para evangelizar os gentios, mas também para guiar e instruir o povo no processo do crescimento espiritual. Então, para finalizar, no versículo 8, vai dizer assim, quero, pois, que todos os homens orem em todo lugar, nos remontando à ideia de que as orações não devem só se restringir às 4 paredes do templo, mas também devem ser feitas em todo e qualquer lugar. Então, ele vai seguir dizendo, levantando as mãos santas, fazendo referência à forma hebraica de orar, que era justamente levantando as mãos ao céu e se referindo ao Criador. Isso demonstrava pureza moral e espiritual. Então, ele ainda vai dizer mais, sem ira
e nem contenda, mostrando que para que haja uma adoração pública junto com os irmãos, é necessário se estar em comunhão uns com os outros, unindo assim a fé e também os propósitos de cada um. Então, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, como nos diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Através de uma oração, portas são abertas, covas se fecham, famílias são restauradas, vidas são salvas, há curas, milagres e libertações. Não importa quão difícil seja o problema, se você tiver fé em Deus e em seu poder e fizer uma oração, tudo é possível. Então, assim, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que todos vocês tenham compreendido bem o assunto, que você, professor, possa, em sala de aula, passar ainda mais conteúdo para o seu aluno, para que ele venha compreender esse conceito da oração e a sua importância na vida do cristão. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem na paz e até a próxima aula. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.